Continuando essa caminhada que nós estamos fazendo com Jesus, agora no Evangelho de São Lucas, ele fala da vida de Jesus a partir da visão dele, a partir do que ele ouviu e tudo mais. Antes mesmo de entrar no Evangelho propriamente dito, eu queria dizer assim: nós devemos tomar muito cuidado para nós não vermos as bem-aventuranças como uma divisão social entre ricos e pobres. Então, todos os pobres vão se salvar e todos os ricos vão para o inferno. A gente ouve pregações assim, né? Essa divisão que é feita. Os ricos não vão se salvar, os pobres é que vão. Bem, na visão de Jesus, a pobreza ela não está relacionada simplesmente pelo fato de ter ou não ter alguma coisa. Não é bem isso, né? Porque na igreja temos santos que hoje estão no céu e que eram ricos. Reis e rainhas. A rainha de Portugal, Santa Isabel de Portugal, era uma rainha, e ela é santa, era rica. Mas também nós não podemos negar que tem pobres que não se salvaram. Então a primeira riqueza que nós precisamos ter na nossa vida é Deus. Deus é a nossa riqueza. E quando nós colocamos Deus como a nossa riqueza, nós não vamos nos deparar com situações materialistas, simplesmente. Então vamos agora ao Evangelho para nós entendermos também mais ainda. Então ontem vocês viram que Jesus ele fez a escolha dos 12 apóstolos. São 72 discípulos. E agora, Jesus dos 72, ele tira 12 e diz: vocês serão aqueles que serão enviados. Vocês serão os meus apóstolos. Depois que Jesus faz a escolha, se vocês pegarem o Evangelho, né? O de ontem, você vai ver que é a continuação. Ele desce, aí ele vai para um lugar bem plano, ali fala. Aí ele encontra uma multidão, pessoas vindo de várias regiões ali vinham da Judéia, vinham da Síria e tudo mais. E aí Jesus olha aquela multidão e ele olha para os discípulos. Então, os discípulos aqui, vamos incluir todos, né? Apóstolos e os discípulos dele. Então, ele olha para eles e começa a falar algo que os apóstolos, eles na verdade, eles só vão entender depois, que é mais ou menos aquilo que Paulo está dizendo na primeira leitura. Ele está falando assim: agora que você ressuscitou com Cristo, ou seja, agora que houve uma mudança dentro do coração de vocês, buscai as coisas do alto. Porque as pessoas mundanas, as pessoas que são desse mundo e vivem para esse mundo e não querem saber de Deus, elas colocam a felicidade dela nas coisas do mundo. Por isso que Paulo ele está falando aqui, né, de impureza, de paixão, os maus desejos, a cobiça, que ele ainda diz que a cobiça é uma idolatria. Então, as pessoas que não passaram por essa mudança interior, elas colocam a felicidade dela nessas coisas. Por isso que Paulo diz: olha, antes, vocês se lembram? Era isso que estava dentro de vocês. Eram essas coisas que vocês buscavam, agora não. Busquem as coisas do alto. Quando o nosso coração se coloca em Deus, Deus como o centro da nossa vida, nós começamos a perceber
que essas coisas elas são simplesmente ilusões. São coisas passageiras. Não são coisas que nos levam para a eternidade. Leva-nos sim para a condenação eterna. E aí ele vai completando, falando também das coisas terrestres, como a ira que nós precisamos tirar do nosso coração, a irritação, a maldade, a blasfêmia. Acusar Deus do mal que existe nesse mundo é uma blasfêmia. Xingar Deus. Palavras indecentes, palavrões que saem da boca, tudo isso deve ser exterminado da nossa vida quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. Aí nós vamos percebendo, né? Que aqueles que se tornam discípulos de Cristo, porque houve essa mudança interior, eles começam a ser chamados nesse mundo de radicais. Aí o pessoal começa a cair em cima. E cai em cima e fala e tal, e vai dizendo que não é bem assim. O que é que tem você viver um pouco de imoralidade, de fazer isso, de fazer aquilo? É assim que acontece. Aí essas pessoas elas passam por uma fase de sofrimento, de indiferença por parte das pessoas. É como se elas fossem colocadas de lado. Não, elas são colocadas de lado mesmo. Elas não são do mais ou menos. Elas não estão em cima do muro. Elas fazem uma opção radical mesmo. Eu quero o céu, eu quero a eternidade. Jesus disse que é para eu buscar as coisas que são do céu. É lá está a plenitude de toda a minha felicidade. É lá, não é nesse mundo. Aí elas sofrem. Aí agora nós vamos começar a entender, né? As bem-aventuranças. Aí Jesus agora olha para os discípulos e ele diz assim: olha, bem-aventurado é você, que diante das riquezas desse mundo, você faz uma opção de ser pobre. Até mesmo você que é rico, você faz a opção de ser pobre. Você divide, você dá, você não liga muito para essas coisas. Aí olha só qual é a recompensa que ele diz que quem é pobre. Parece até que não tem nada a ver, né? Olha, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele não poderia ter dito assim, olha, bem-aventurado você que é pobre, porque você vai ser rico aqui. Ele está dizendo o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui, o reino de Deus é lá. Aqui nós estamos lutando, né? Para viver, tentar viver pelo menos uma sementinha, um pouquinho do que é o reino de Deus. Porque lá nós teremos a grande riqueza. Nós contemplaremos a Deus, a nossa riqueza é Deus. Jesus é o nosso tesouro. Lembremos da parábola daquele homem que encontrou um tesouro. Ele vai e vende tudo que tem para ficar com aquele tesouro. E aquele tesouro é Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, o discípulo de Jesus, ele tem como riqueza Deus. Com isso eu não estou dizendo que Deus apoia a miséria. A miséria não. Tanto que os religiosos, eles são convidados a viver o voto de pobreza. Não deveria ser o de riqueza? É o de pobreza. Se faz pobre nesse mundo, porque abraça a grande riqueza que é Deus. Aí vem a segunda, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome. Fome de quê? No livro do profeta Joel, né?
Não, Amós, capítulo 8, versículo 11. Lá Deus diz assim, olha, eu vou colocar e vou enviar sobre o povo de Israel, o povo de Deus, uma grande fome. Aí ele diz, não fome de comida e de bebida, mas fome de mim. Fome de Deus. Essa é a fome. Se nós formos olhar hoje a sociedade de hoje vive esse grande drama. As pessoas, elas têm fome de Deus, elas sentem sede de Deus. É por isso que as pessoas acabam se enganando, elas acabam indo aqui, acabam indo lá, eles vão nessa seita, eles acabam indo até no satanismo. Está com fome de Deus, estão atrás de alguma coisa que possa saciar essa fome interior e essa sede interior. Aí ele diz, bem-aventurado, aqueles que têm fome serão saciados. Aonde nós vamos saciar essa fome de Deus que nós temos, se não lá no céu? Vocês veem que as bem-aventuranças, elas estão sempre, Jesus sempre joga para frente, é para o futuro. O futuro é a nossa vivência no céu com Deus. Aqueles que têm fome de Deus, que procura Deus. Olha, eu vou até dizer assim, que vem até atrás de nós, padre, dizendo, padre, fala de Deus para nós. Eu quero Deus, fala de Deus. E às vezes nós, que somos chamados a falar de Deus, a levar Deus para o coração das pessoas, aí ficamos falando de outras coisas, né, das coisas desse mundo. Não sacia. Aí as pessoas ficam perdidas. Quem é que vai me dar Deus? Eu tô com fome de Deus. E esse é um grande pecado de nós padres, viu? Eu estou me incluindo nisso. Nós fomos ordenados para nos saciarmos de Deus e dar a Deus. Ninguém dá o que não tem. Se não tem, como é que vai dar? Imagina, você vai atrás de um missionário, vai atrás de um padre para ele falar de futebol. O cara só assiste jogo, só fala, o time dele é tudo. Aí quando você chega para conversar com ele, ele só fala de futebol. Em vez de falar de Deus. Em vez de dar Deus. Porque está levando uma vida tão terrena que acaba não dando Deus. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Vocês hão de rir. Vocês que choram, até choram porque não tem Deus. Essas mães que choram porque os filhos não têm Deus no coração. Lembremos de Santa Mônica, que chorou lágrimas e mais lágrimas, rios de lágrimas pelo filho. Você vê que ela ainda teve a graça de sorrir aqui na terra, quando ela viu o filho dela convertido. Ela teve essa graça. Mas quantos pais e quantas mães que estão chorando, vendo seus filhos no mundo, nesse mundo depravado, e choram, porque se tornou discípulo de Deus e entendeu agora onde está a verdadeira felicidade. Como tem filhos também que choram por causa dos seus pais, que não querem saber de Deus, que vive uma vida mundana, que vive uma vida errada. Ele está dizendo, hão de rir. Ou irão rir por ver a conversão, ou depois de deixar esse mundo vão rir diante de Deus, porque os filhos não quiseram, fizeram a vida deles,
e agora eles estão na eternidade, porque venceram, lutaram. Eu não sei se lá no céu vai existir essa tristeza dos perdidos, né? Porque é uma plenitude de felicidade já lá, que não tem como. Quem foi, foi. Quem se perdeu, se perdeu. E quem se salvou, se salvou. E aí Jesus, ele completa, né? Aqueles que querem levar uma vida santa e sofrem por causa de Jesus. Aí ele diz assim, olha, vão te insultar, vão odiar vocês, vão até te amaldiçoar, porque vocês querem ser como eu sou, vocês querem levar uma vida em mim, e por isso vocês são odiados, são massacrados. Gente, quantas pessoas aí que estão sofrendo só porque querem levar uma vida santa. Quantas pessoas que porque agora está mudando o seu hábito, a sua forma de ser, a sua forma, muitas vezes, de se vestir, está mudando a forma de falar, como está falando na primeira leitura, parou de xingar. Quantas pessoas que só porque elas não xingam, os outros ficam com raiva, então deixa de lado. Aí Jesus está dizendo, por causa disso, esse sofrimento de vocês não vai ser em vão. Perseverem, sejam firmes. Aí ele completa dizendo, porque você vai ter uma grande recompensa no céu. Não é aqui. Porque a questão, e aqui nós precisamos pedir muito a Deus a graça da perseverança, porque ser de Deus no mundo de hoje, um mundo que rejeita Deus, por exemplo, quando as pessoas às vezes mandam para mim, né, aquelas pessoas que são mais próximas, aí manda ali pelo WhatsApp uma situação desse mundo que está difícil, né? Aí eu respondo assim, é um mundo sem Deus. Aquele homem que estrupou aquela mulher, aquele outro lá que matou o outro. Situações difíceis, que as pessoas ficam até dizendo, onde é que está Deus nessa situação? Não, Deus está em tudo. A pergunta é, por que o homem não quer saber de Deus? Porque se eles quisessem saber de Deus, a vida não estaria desse jeito. Aí a única resposta que eu posso dar é essa, é um mundo sem Deus. Então, nesse mundo sem Deus, quem quer ser de Deus vai ser odiado, vai ser maltratado, vai ser jogado fora, vai ser expulso, vai ser abandonado. E aí a pessoa chora, ela sofre. Aí tem aqueles, que era isso que eu queria dizer, que eles vão até um determinado ponto. Eles vão, aí eles vão resistindo. Aí chega um momento que eles acham que Deus não vai ajudar coisa nenhuma. Aí começa a retroceder. Aí vai de novo, vai retrocedendo. Aí quando chega o momento, a pessoa já está mundando como os outros de novo. Aí aqueles que te perseguiam, vou dizer agora, é dos nossos. É assim. Aí já não tem mais perseguição. Já não tem mais aquele combate, já não deixavam mais. Por quê? Porque você não foi perseverante. Não esqueçam do que Jesus falou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que perseverar. Eu vejo muitas pessoas com muitos movimentos aí, interiores, de mudança de vida e tal, todo mundo se alegrando, né? E é isso mesmo, nos alegremos com aqueles que estão mudando de vida, mas eu fico me perguntando, será que vai
perseverar até quando? Porque na hora que vier as perseguições, será que vai conseguir ir até o final? Ou vai chegar um momento que vai dizer, eu não aguento mais. Aí quando dizer eu não aguento mais, ele dá agora a sentença dele, acabou, o que eu vou agora ser é igual a todo mundo. Porque aqueles que estão vivendo uma vida sem Deus, eles estão tudo bem. É assim, aparentemente estão. E aí Jesus entra com os ais depois, né? Ai de vós ricos, ai de vós, vocês já estão sendo saciados, é isso mesmo. Você já tem tudo aqui. Lá você não vai ter não, porque você já tem tudo aqui. Então que Deus nos dê a graça de sermos perseverantes. Eu repito, a questão aqui não é o começo, a questão é a perseverança. Porque ser abandonado, aí nós já temos essa tendência de vitimismo, né? Ai, aquele vitimismo nosso, ai meu Deus, a gente fica assim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, meu Deus, esse vitimismo tudo, ai, e não sei o quê. Ai, Jesus não ficou com vitimismo não na hora do sofrimento dele. Olhemos para Jesus. Eu não estou dizendo também que nós somos os supermans da vida, que nós temos também as nossas fraquezas, mas aí eu sou seguidor de Jesus Cristo, aí eu não quero passar por isso, eu não quero passar por aquilo, porque eu levantei o braço para Jesus, agora eu quero ter uma vida boa. Aí quando começa as perseguições, ai, Jesus, ai o quê? Vai em frente. Pega a cruz com ele e vai em frente. Porque o que vai te dar força é o quê? Lá na eternidade, tudo isso vai passar. Eu terei a eternidade toda para viver o contrário de tudo que eu estou vivendo aqui, de sofrimento e tudo. Lá sim. Aí aqueles que pegam em você, que pega no seu pé, que fica te azucrinando, como diz na Bahia, te abusando o tempo todo, porque você quer levar uma vida santa, aí eles vão ver o que é que vai acontecer com eles depois. Que Deus nos dê a graça da perseverança. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.